Quanto mais penso em você, mais quero vivê-la com os percalços, alegrias e desafios. Vivo como se fosse o último momento de tudo que imaginei para mim, dia a dia, tornando-se longe demais, quando no futuro penso, sem muito pensar. Adentrando vou, bem vivo, para viver minha sempre bela vida. Desde muito cedo, cuidando do meu caminhar calmo, que seja longo, pois sei, quando chegar a velhice, verei que tudo foi breve, confirmando com a vivência dos anos passados, que perto do fim estivemos a cada dia, e logo entenderemos que a vida é cheia de esperança e consiste exclusivamente em sermos felizes. Viver caminhando é vida que não se acaba. Confúcio não nos confunde. Aprenda a viver bem, e bem saberás morrer. Vida sem o sentimento de vida é amor que não vale a pena ser vivido. Pois chego à conclusão, da vida só quero o necessário para nela viver. Tudo tentei e o que sempre quis, busquei. Amei tudo que valia, perdi apenas o que no fundo nunca foi meu. Marcelo Brito, Vida, uma antologia de escritores palmeirenses e convidados. E é ele que eu recebo aqui no programa de hoje. Café com Poesia. Muito bem-vindo ao programa, mais uma vez. Um prazer recebê-lo aqui. Prazer, Chico, é meu, né? Estar com você, contando essas nossas histórias, essas nossas andanças aí pela literatura, né? E não penso duas vezes quando recebo um convite seu. Muito obrigado. Muito obrigado, Chico. Obrigado. Então, como estão as produções? Tem um livro novo vindo por aí, não é? Já estamos, graças a Deus, Chico. Nós sabemos que não é fácil você trabalhar com a literatura. A literatura, se você não tiver o amor, se você não tiver o sentimento, fica muito difícil, inclusive da produção dos seus livros, né? Mas eu venho trabalhando, já tinha lançado, como da outra vez estive aqui, o Coração e Alma Sertaneja, contos, homenagens de recordação. E através desse primeiro trabalho meu, eu gosto de dizer que eu tropecei e caí na poesia. E resolvi fazer algo referente a uma reflexão minha. Na verdade, eu não falo nem tanto assim da poesia que eu faço, mas sim das reflexões, porque aí fica mais fácil. Porque aí eu interpreto uma poesia livre, sem aquela obrigatoriedade da rima, da métrica, mas do meu pensamento, porque eu acredito que o leitor, quando vê, ele vai se ver na minha história. Inclusive, eu costumo dizer que eu queria e quero, na verdade, que as pessoas que leem as minhas histórias, as minhas reflexões, elas se vejam nela, né? Se vejam e vivam ela. Então, saiu e foi lançado recentemente pela editora Performance, aqui de Arapiraca, né? O Reflexões de um Contador de História, onde aí eu viajo nesse meu pensamento, nessa minha sensibilidade, né, poética e reflexiva. Você tem, inclusive, já o formato, o livro, não é? Não foi lançado ainda, né? Eu recebi já o e-book, né, o digital, já estou trabalhando com ele e essa semana, provavelmente no mais tardar, na próxima semana, eu já estarei recebendo o físico. E assim, mais uma vez, esse meu trabalho vem me surpreendendo porque graças aos amigos, graças à família e aquelas pessoas que confiam no nosso trabalho já há longo tempo, né? Esse trabalho, quando eu receber, eu só vou entregar, Chico. Olha. Já vou entregar. Então, tá assim, todo vendido já? Graças a Deus.
Eu só estou esperando chegar para entregar. Inclusive, já estou recebendo uma cobrança dessas pessoas, porque eu até aproveito a oportunidade para pedir desculpa, porque houve um atraso na editora, né? E com essa situação que nós estamos passando, com a pandemia, isso vem atrapalhando, né, vários setores. E não foi diferente com a editora. Já era para ter recebido, mas eu recebi essa semana que passou a confirmação que já está em trânsito. E por esses dias eu estou recebendo o físico. E eu vou fazer questão de entregar porta a porta. Muito bem, tá certo, tá bom. Quanto tempo passou para produzir esse trabalho? Chico, eu comecei fazendo esse trabalho em 2017. Né? Eu tinha acabado de fazer, porque o primeiro eu passei 11 anos escrevendo, porque na verdade, foi uma autobiografia de toda uma vida. E esse eu vim escrevendo alguma coisa, mas comecei, na verdade, trabalhar nele em 2017. E agora em 2020, em plena pandemia, eu consegui finalizar realmente todo um trabalho, porque não é simplesmente só você escrever. Ali tem todo um trabalho, né, de revisão, tem todo o trabalho da própria editora, e assim, você olha, observa, devolve, vê o que está errado, o que não está, e isso é um processo que me passou 3 anos, né, porque eu sou muito detalhista no que eu faço, porque eu acho que é interessante você simplesmente, quando você expor aquilo que você sente, saber que através do seu trabalho bem detalhado, as pessoas vão também te observar. E eu tenho essa preocupação, Chico. Muito bem. Você tem um trabalho que chama-se Evidências Literárias no Agreste Alagoano, que é uma antologia, não é? De arapiraquenses, de escritores, leitores e convidados, enfim. E esse trabalho foi produzido quando? Esse foi lançado, está com 15 a 20 dias, também pela Performance. E uma coisa que eu gostaria, Chico, de deixar aqui aos amigos escritores, poetas, que muitas das vezes não têm uma chance de lançar o seu trabalho e fica naquela ansiedade. Uma das melhores maneiras de você expor o seu trabalho é através das antologias. E assim, eu queria parabenizar, inclusive, o nosso sertão alagoano, que através das antologias vem divulgando o trabalho de muitos autores, né, espalhados aqui, não só aqui em Alagoas, mas no Brasil e algumas delas até no mundo. Né? Eu recentemente participei da primeira antologia de Arapiraca, organizado por uma professora muito competente, inclusive fez toda a minha revisão desse meu trabalho, Reflexões de um Contador de História, que foi a Magna Cristina, lá de Arapiraca. Né? E esse trabalho teve mais de 200 inscritos. Né? Então, assim, vem se espalhando e as academias vêm nascendo no interior de Alagoas, que isso é muito bom. É um espaço que você ganha para suas histórias estarem espalhadas por aí afora. Então, como você leu esse meu primeiro poema, que foi Vida, também da primeira antologia de Palmeira dos Índios, né, com Palmeira dos Índios, Arapiraca, nós tivemos em Piranhas, com esse trabalho também, na antologia. Nós tivemos em Santana do Ipanema. Deixa eu ver o de Piranhas, vou mostrar aqui para o telespectador. Mostrar aqui. O de Piranhas. Né? Nós tivemos aí com um trabalho Quem Me Conduz Sou Eu, que é uma poesia também nossa. Tivemos aí em Santana do Ipanema, uma poesia também, Água que Salva e Dá Vida, bem sagrado. Né? Esse aqui. Santana do Ipanema. Em Olho d'Água do Casado também. Olho d'Água do Casado? Olho d'Água do Casado. Então, antologia de lá? Uma antologia de lá. Foi lançada a segunda, que está já aberta as inscrições. Um lugar muito bonito, Olho d'Água do Casado. Você vê pelos cânions aí, né? Cânion, muito bacana. Muito bom esse trabalho, né? E isso vai, assim, nos proporcionando a buscar
mais espaço. Nós tivemos também Canidé do São Francisco, lá do outro lado já em Sergipe, né? Foi interessante esse trabalho, Chico, porque eu participei com uma carta que minha mãe, em 1978, tinha escrito para uma tia minha lá no sertão de Pernambuco. Ela daqui, porque naquela época você não tinha essa comodidade que nós temos hoje com o celular, com a internet. E nessa época, os Correios, completando 350 anos, lançou um concurso e quem tivesse cartas, telegramas em arquivo, você podia participar. E eu participei com essa carta, e nesse meu livro, Coração e Alma Sertaneja, eu começo com ele. E a antologia Cartas para Você, lá de Canidé do São Francisco, era exatamente para quem tinha isso em arquivo, e eu tinha, e participei. E quando eu participei nesse concurso do Correio, esse meu trabalho, ele ficou entre as 10 no Brasil, né? E eu achei por bem deixá-lo arquivado, né? Porque essa nova geração não sabe o que é uma carta que você fazia, né? Como se você estivesse telefonando, né? E ali você mandava recado de tudo que era coisas que você tinha, ou fazia pergunta, o que tinha. Então eu deixei ele nessa antologia. Então essas antologias, ela vem proporcionando isso para o poeta, para o escritor, para o contista. E eu acho isso muito importante. Recentemente, isso agora no Natal de 2019, eu participei de outra antologia que foi em Dourados, no Mato Grosso do Sul, né? E essa antologia, ela foi para fora do Brasil, para a Europa, para a região ali da África também. Quer dizer, eles queriam algo que fosse sobre o Natal. E eu fiz uma poesia que se chama Natal, Ele Vive. E foi lançado nessa antologia. Então, assim, o nosso trabalho, ele vem sendo divulgado também através dessas antologias. E todas essas minhas poesias vai para estar no livro Reflexões de um Contador de História, de autoria nossa. Muito bem. Esse outro trabalho aí? Esse foi aquele primeiro nosso, sim. Né, que foi o Coração e Alma Sertaneja, assim, Contos, Homenagens e Recordação. Né? Isso foi um trabalho que eu, em 2005, 2006, eu já vinha escrevendo. E uma coisa que eu gosto sempre de dizer, Chico, eu fui entusiasmado a fazer esse trabalho, que hoje eu digo, pelo grande Noaldo Dantas. Escritor, jornalista. Eu conheci. Né? Noaldo Dantas, um paraibano que se radicou aqui em Alagoas, como eu, que vim de Arco Verde, do sertão pernambucano, e já estou aqui há quase 50 anos. Né? E Maceió me adotou. Então, assim, infelizmente, com essa situação que Maceió vem sendo tocada, que foi o que a Braskem vem fazendo, eu sou de Bebedouro, onde morei por quase 50 anos. Né? E que você me deu uma grande alegria quando narrou Adeus Bebedouro, meu berço de sonhos. Né? Isso é um poema que eu fiz na saudade. Aquele primeiro momento que houve aquele terremotozinho lá no Pinheiro, minha casa sentiu embaixo. E ali nós começamos a ficar apreensivos, que nunca tínhamos visto aquilo. E na madrugada, a gente, lógico, com medo, apreensivo, eu peguei um papel e comecei escrevendo o que eu já imaginava, infelizmente, o que está acontecendo conosco hoje. Hoje eu já não moro em Bebedouro. Eu tive que sair. Recentemente minha casa foi selada. Eu, graças a Deus, eu tive a oportunidade, Chico, de sair. Mas eu digo aqui com todo pesar, com toda tristeza, aos moradores que ainda estão nesses bairros, né? Acreditando não sei em quê, mas que infelizmente não tem volta. O que a Braskem fez conosco não tem assim perdão. Nós, inclusive, vamos voltar, né, a essa temática. A gente vai fazer um pequeno intervalo, tomar um cafezinho e já já a gente retorna para conversar um pouco sobre isso. Ok. Já já a gente retorna no programa Café com Poesia. Já já.
Mate. Oh, I'm so sorry. I thought there was time. He's just pulled out. I don't have time to stop. Oh, come on, mate. It was a simple mistake. I don't know if I was going a bit slower. Please. I've got my boy in the back. I'm going too fast. I'm sorry. Retornando então ao programa Café com Poesia, com o escritor Marcelino Carvalho de Brito, e a gente falando sobre bebedouro, conversando sobre aquela situação de bebedouro, do Pinheiro, do Bom Parto, né? E você, inclusive, escreveu algo sobre o trem, não é? Sim. E viagem de trem é sempre uma viagem poética, pelo menos a gente se desliga, aquela janela do trem é onde a gente vê as paisagens belas da lagoa, não é? Da mata, enfim, muito bonito. Sempre viajar de trem é uma delícia. E você aí escreveu exatamente um trajeto, uma viagem de trem. Foi, Chico. Eu queria deixar também essa homenagem, porque muitos alagoanos, e principalmente maceienses e bebedourenses, não sabem. A CBTU, um certo tempo, ela fez uma homenagem através das suas locomotivas e colocou a Estrela Radiosa, em uma das locomotivas, a nordestina e a brasileira. E eu, morando ali na Praça Lucena Maranhão, diariamente eu via também o trem cruzar o bairro de Bebedouro. E eu tive várias oportunidades de andar nessa locomotiva. E uma certa vez eu fiz esse trajeto de Maceió a Lourenço de Albuquerque. E ali você, como você bem falou, através daquelas janelas você faz uma viagem. E você vai observando muitos detalhes ali, aqueles vendedores que dependiam também ali do trilho, aquelas pessoas que sobem, que descem, aperreado ou não, mas estão ali, de alguma forma vai traçar o seu destino. E eu fui observando isso e resolvi também deixar isso registrado. Hoje o trem, nesse intervalo entre Bebedouro e Bom Parto, também já não está passando. E eu fiz Estrela Radiosa, o trem. E eu digo, lá vem Estrela Radiosa saindo da Central Maceió, cortando no horizonte com destino a Lourenço. Num balançar e outro, pessoas a transportar no velho e bom trem. Estação lotada, mercado, Bom Parto, pessoas sobem, pessoas descem, Mutange, Bebedouro, pessoas cansadas, pessoas pensativas, alegres, pessoas atentas às suas paradas. Lá vai o trem, apitando, fumegante sobre os trilhos, no entardecer do crepúsculo. Estrela radiosa, beirando a Mundaú, que traz em suas águas seus mistérios, rumando a Sururu de Capote, Goiabeiras, Fernão Velho, próximas paradas, ABC, Rio Novo, destino certo, Escola Agrícola, Satuba, parada rápida, lá vai o trem, entre os canaviais e o deslumbrar do pôr do sol a perder de vista. Pertinho, o Tinga dos Leões, usina, moendas a todo vapor, Gustavo Paiva, lá vou eu. Já ouço o apito do Estrela Radiosa, seus velhos vagões a deslizarem sobre os trilhos, conduzindo-nos com valentia, disputando ainda seu espaço com os modernos veículos leves sobre os trilhos. Lá vai o trem, piuí, 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 anuncia sua chegada a Rio Largo. Pessoas descem direto e vão ao mercado para garantir a carne fresca. E assim segue sua sina, transportar pessoas. Estrela radiosa, o trem. Lourenço de Albuquerque, destino final.
estação pronta para sua volta. Começa tudo outra vez. Destino, Maceió. Lá vai o trem, estrela radiosa, toda faceira, a serviço de um povo sempre alegre, no dia a dia a labutar. Histórias de muitos, sempre a contar. Vendedores, seus produtos gritam, olha o flau, olha a água mineral, olha o picolé, dona mulher, olha a pipoca. E assim faz seu dia, levando para casa o sustento dos trilhos a se orgulhar. O trem já vai partir, o trem já vai partir, grita o condutor. Piuí, 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 apita na estação o velho e bom trem. Já está partindo, grita mais uma vez o condutor. Partir. Muito bem. Muito bem. Quando fez esse poema? Esse poema eu fiz em 2018, em abril de 2018. Parece que eu já estava a imaginar o que veria pela frente, Chico. Então, assim, como um bom bebedorense que eu me sinto, nessa tristeza, então você, tudo em observar, ele se torna um escrito. Como é que está lá esse movimento? Lá, quer dizer, como você falou, não existe mais Retorno, é um bairro... Nós não sabemos dizer, Chico, o que vai acontecer com Bebedouro. Bebedouro, na verdade, eu tenho um pensamento que há cerca de 100 anos, Bebedouro, ele já vem se deteriorando. Porque Bebedouro foi um bairro de elite. Aqueles casarios que nós tínhamos ali era o local de lazer dos grandes industriais, dos grandes empreendedores. Inclusive, aquela casa ao lado da paróquia de Santo Antônio era do comendador Jacinto Leite, que foi um baluarte, né, no desenvolvimento não só de Bebedouro, mas de Maceió. Bebedouro foi o primeiro bairro a ter água, graças ao comendador Jacinto Leite. A primeira casa de ferragem que Maceió teve foi o comendador Jacinto Leite. O sino que nós tínhamos na paróquia de Santo Antônio de Pádua, o primeiro, foi feito na fundação que ele tinha aqui em Jaraguá. Então, assim, foi um homem que despertou o desenvolvimento para Maceió. Inclusive, aqueles bondes puxados a tração animal, né, que parava ali na Praça Lucena Maranhão, ele fundou a Catu, né, que era a empresa responsável pelo transporte naquela época. Então, assim, Bebedouro hoje sente tudo isso, né? Nós estamos vendo um colégio Bom Conselho, que ontem, inclusive, houve um abraço simbólico, né? O fechamento oficial de um colégio que, em 1870, foi construído para abrigar as órfãs da Guerra do Paraguai, né? Então, quer dizer, nós tínhamos lá na frente a mansão dos Leões, né, que em 1962, Dr. José Lopes, né, transformou aquela mansão numa casa de saúde que está também abandonada, né? Quer dizer, eu acredito que eles não irão derrubar essas casas, porque todo jeito tem um patrimônio que... Nós tivemos ali Eco Tavares, que morou ali, o Bonifácio da Silveira, né, o grande idealizador daqueles folguedos, daquelas grandes festas que Bebedouro tinha, e a tradição que levou ali para a Praça Lucena Maranhão. Então, assim, o Natal ali de Bebedouro não tinha canto que tinha. Nós tínhamos o 29 de junho ali, aquele clube, que todos iam para o carnaval ali. Inclusive, em 1980, Chico, eu conheci minha esposa no grande carnaval que estava acontecendo ali no clube, né, tocando ali a banda do Ivanildo Rafael, a Big Banda Show. Então, quer dizer, era um bairro que você tinha aquele gosto de dizer: onde você mora? Eu moro em Bebedouro. Quer dizer, e tudo isso está acontecendo. A gente observa algumas manifestações por parte de um, de outro, né, como fizeram o SOS Pinheiro, tem o SOS Bebedouro, tem o Bebedouro de luto, né, quer dizer, mas assim, infelizmente, não tem volta, né? Como eu tinha falado aqui, essa semana minha casa foi selada, quer dizer, a casa já não me pertence.
Agora, uma coisa errada, Chico, é que você tem que sair da casa sem que antes seja indenizado. Quem já se viu isso? Aqueles que não tiveram a condição que eu tive de ir para um local, né, e ficar por lá, né? Tem muitos que não estão sabendo como fazer. Então, essa é a realidade de Bebedouro. É triste hoje você passar no Pinheiro, você vê aqueles prédios, você vê aquela casa abaixo. Parece que jogaram uma bomba ali. Logo, logo, a ladeira do Calmon, né, vai, com certeza, também ser interditada. Aí eu fico a pensar, hoje Maceió já tem o trânsito que tem, né? Cresceu, apareceu muitos condomínios naquela área da Santa Amélia, onde Bebedouro era um corredor que já era um dos maiores tráficos, né, de trânsito que nós tínhamos aqui em Maceió. E agora está pior, né? Então, isso tudo causado por essa empresa que a gente espera que, no mínimo, ela chame seus moradores e seja justa, né? Seja justa, porque ali não só está a sua casa edificada de tijolo e de cimento, mas ali tem toda uma história, né? Ali tem toda uma vida, né? Eu falo por mim que morei lá 50 anos aproximadamente, né? Foi da minha janela que eu vi muitas coisas acontecerem ali em Bebedouro, né? E a gente fica triste, sabe, com essa história. Um bairro como Bebedouro, um bairro emblemático, um bairro histórico, né? Aquele colégio Bom Conselho também que formou tanta gente. Muita gente. E como ficou, o Bom Conselho vai ser transferido para algum lugar? Olha, nós temos ali em Bebedouro algumas escolas particulares, né? Ali no começo da Chã de Bebedouro, nós temos de um lado a Escola Santa Amélia e nós temos do outro lado o Colégio Batista. O Colégio Bom Conselho, se não me falha a memória, foi para Santa Amélia. Tá. O Alberto Torres parece que foi para o Batista, né? Então, assim, eles estão fazendo esses arrumadinhos. Mas as conversas, Chico, é que aquela região do Flechal de baixo, aquela região do Flechal de cima, provavelmente também deve ser afetada, né? Isso eu estou dizendo assim, que é de ouvir, não sei bem a certeza. Queria agradecer, você ver a conversa como foi legal, falando sobre a sua produção, você interpretando aí um poema que você fez sobre o trem e tal. Eu queria te agradecer, mas dizer, o programa está aqui aberto para você voltar outras vezes. Eu queria encerrar o programa com um poema seu que você fez sobre Bebedouro, que eu já vou pedir para o nosso querido amigo soltar aí o poema. Eu lhe agradeço, Chico. Estou à sua disposição. Muito obrigado. Obrigado. Então, para vocês, muito grato pela audiência, pela teleaudiência, e fiquem aí com o poema do Marcelino Brito. Adeus, Bebedouro. Adeus, Bebedouro. Meu berço de sonhos. Fica aí com esse belo poema. Adeus, Bebedouro, meu berço de sonhos. Adeus, meus sonhos planejados em teu solo. Lembrança levarei de ti. Um dia, quem sabe, a ti voltarei. Vislumbrou Bebedouro as tuas águas, Mundaú, que também vislumbrei. Tudo simplesmente ficou para trás, como um sonho que rapidamente passeou em mim. A tantos ofertasse o sustento, e com o suor dos teus filhos fosse erguido. Da lama negra o sururu era retirado, Bebedouro se alimentava. Das tuas águas hidratava com vida tropeiros e seus burrinhos, que também te saboreavam os teus sabores, e seguia a viagem, que do tabuleiro todos desciam, e em ti, Bebedouro, se refrescavam. Também em ti procriei minha cria, e nasceu em mim todo amor por ti. Meu respeito ilustre Bebedouro de histórias e tradições, dos folguedos
quem outrora suas festas nos animava. Em tua matriz, Bebedouro, nosso santo amigo faz morada. Antônio de Pádua, a 13 de junho, sempre será ovacionado. Teus filhos te clamarão em busca dos milagres que pela fé darás a graça. A tristeza é real quando em ti, Bebedouro, estou a pensar. Durante décadas da minha janela te vi serenar, teu cheiro bem próprio da lagoa, as madrugadas vinha nos saudar. Seus honrados moradores, sempre fervorosos, sabem que irá reagir, Bebedouro. O tempo só foi deteriorando tuas edificações, o descaso provocado foi longe demais. Tua história herdada do sítio da Capelinha não será agora com todo esse caos que desaparecerá. Em nós, o teu suspiro estará bem presente com nossa eterna esperança.